A Bíblia é a palavra escrita que Deus, revelando-se na história da humanidade, fez ressoar no tempo através das palavras dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. Um mundo sem fronteiras entre história e lei, ciência e fé. Em Jerusalém, a celebração da festa dos tabernáculos, que dura 7 dias, é a memória da permanência dos judeus nas cabanas no deserto do Sinai. Al-Mansura é um vilarejo árabe cristão maronita localizado na Alta Galileia. Os esforços para reconstruir a igreja de São João Batista. A comunidade de São Lourenço Ruiz, o primeiro santo filipino, celebrou a sua festa e o 27º aniversário da fundação da comunidade no mosteiro de Ratisbonne, em Jerusalém. A mensagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não ficaram na expressão oral por muito tempo, pois logo foi escrita. O processo foi longo e teve início com a incisão na pedra e as inscrições na argila, e por muitos séculos foram fixados em manuscritos. A Bíblia é a palavra escrita onde Deus, revelando-se na história humana, fez ressoar no tempo através dos profetas, dos sábios, de Jesus e dos apóstolos. A história do povo de Deus começa com um chamado dirigido a Abraão a deixar a sua própria pátria e uma promessa: farei de ti um grande povo. No Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés. O Sinai é o cenário onde foi estipulada a aliança entre Deus e o seu povo. A tradição hebraica rabínica ensina que as leis de Deus dadas a Moisés no Monte Sinai foram transmitidas de forma oral e escrita. Os primeiros 5 livros da Bíblia compõem o que os hebreus consideram central para a sua experiência religiosa, a Torá. Na Bíblia cristã, estes 5 livros compõem o Pentateuco, os 5 rolos: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números, o Deuteronômio. Deus, inspirador e autor dos livros do Antigo e Novo Testamento, sabiamente organizou para que o Novo estivesse escondido no Antigo e o Antigo se tornasse claro no Novo. Deus, depois de ter falado muitas vezes e em diversos modos através dos profetas, ultimamente nestes dias falou através do Filho. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos, seja pelos pescadores da Galileia e por escribas de Jerusalém. Os seus discípulos nos transmitiram o testemunho da sua vida através do Evangelho. Desde o 2º século, a tradição da Igreja atribui os Evangelhos a São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os primeiros 3 evangelhos são tidos como sinóticos porque símiles entre eles. A doutrina de Jesus ganhou forma nos outros livros do Novo Testamento, nas cartas de São Paulo e dos outros autores sagrados e no Apocalipse. Estes escritos contêm a reflexão dos primeiros cristãos sobre a vida e sobre a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, com seus escritos e principalmente com a vida, alarga os confins da igreja com todos os povos. E Jesus usou uma maravilhosa forma de comunicação, de modo que se pudesse, além de escutar, ver. Falou do pastor que tinha perdido a sua ovelha, do semeador que tinha semeado a semente em diferentes terrenos, do filho pródigo que estava afastado de casa. E os ouvintes entendiam imediatamente que se tratava deles, ovelhas perdidas, sementes que deveria frutificar, filhos procurados pelo amor do Pai. A Bíblia é um mundo sem confins também para a pesquisa, história e lei, ciência e oração.
Segundo o cânone católico, a Bíblia é composta por 73 livros, escritos em um arco de 15 séculos. A Bíblia, questo complesso de livri. A Bíblia, esse complexo de livros, tem dois autores. O autor divino, que é o próprio Deus, e o autor humano, que são os hagiógrafos. Deus, como autor divino, inspirou, assistiu à inteligência, à vontade, à faculdade executiva. Os escritores depois colocaram, por escrito, a palavra, com o seu gênero literário. Com palavras e fatos depois foram, por assim dizer, cristalizados, assinados na escrita e constituem o que nós chamamos a Bíblia. Nello scritto e costituiscono quello che noi chiamiamo la Bibbia. As escrituras se evoluíram através das mais antigas transmissões dos textos realizadas pelos copistas, que ficaram fiéis aos textos e cuidaram deles. Lo studio del numero stragrande, enorme di manoscritti. Pelo estudo dos inúmeros manuscritos conservados e das várias épocas, podemos ver que há uma grande fidelidade e um cuidado muito cauteloso na transmissão do texto como ele é. É só pensarmos que entre os milhares de manuscritos do Novo Testamento, o número de vertentes que tocam o sentido é muito exíguo. Portanto, o sentido do texto fica inalterado. As vertentes, às vezes, dizem respeito a uma simples palavra, uma forma verbal ou a substituição de um termo determinado, mas nunca à substância do texto. Uma forma verbale oppure la sostituzione di un determinato termine, ma mai la sostanza del testo. Minha opinião de crente é que, sem dúvida, houve a assistência da providência, que não permitiu que os textos da fé ficassem perdidos. Ainda o perfil humano, o cuidado das comunidades cristãs primitivas. E na próxima semana apresentaremos a segunda parte desta série sobre a Bíblia, com as traduções feitas por São Jerônimo. Em Jerusalém está acontecendo nestes dias a celebração judaica da Festa dos Tabernáculos, em hebraico Sukkot, que dura 7 dias. Esta festa celebra a permanência dos judeus nas cabanas ou tabernáculos no deserto do Sinai por 40 anos após o êxodo do Egito, guiados pelo profeta Moisés. E o Senhor disse a Moisés: "Fale aos filhos de Israel. O 15º dia deste 7º mês é a festa dos tabernáculos por 7 dias. Está no livro do Levítico. Os judeus religiosos compram 4 variedades de folhas: um ramo de palmeira, pequenos ramos de salgueiro, murta e cedro para serem usados nos ritos e orações de ação de graças durante os dias da festa. Qual livro os judeus leem na festa dos tabernáculos que é perfeito para esta festa? É uma jornada universal. Dos livros da sabedoria, Coelet, Vaidade das Vaidades. Devemos estar cientes de que esta vida é um tempo que estamos passando. É como uma tenda. Não é algo sólido. Esta festa está ligada a esta espiritualidade. As cabanas estão dispostas nas varandas abertas nos terraços ou ao lado das casas. Suas paredes são geralmente de madeira e forradas com folhas de palmeira. Por dentro são decoradas e a família faz as refeições no interior durante toda a semana de festa e alguns deles até dormem dentro das cabanas. Até o ano 70 d.C., os judeus celebravam a festa dos tabernáculos com uma peregrinação ao Templo de Jerusalém. Era considerada uma grande festa porque todas as pessoas podiam ir em peregrinação ao templo após o término da colheita, o que dava uma dimensão de transcendência. في سفر زكريا بالفصل ال14
No livro de Zacarias, no capítulo 14, para nós e para os judeus, a festa dos tabernáculos torna-se uma festa escatológica, porque nos últimos tempos, com a celebração da festa, não só o povo judeu virá a Jerusalém, mas todos os povos e nações, para adorar a Deus, o Criador do mundo, o verdadeiro Deus. Mas onde está a festa cristã dos tabernáculos, uma vez que o calendário cristão deriva das festas bíblicas, por exemplo, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã? Qual é o significado desta festa? No dia 6 de agosto temos uma grande festa que é a festa da Transfiguração. E lembro a cena da Transfiguração porque há referências. Lembro-me agora que os judeus viveram 40 anos no deserto. Então, contamos 40 dias, de 6 de agosto a 14 de setembro, quando temos outra grande festa, a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa é a nossa tenda. Devemos estar na sombra da cruz. Chegamos à festa. O primeiro dia da festa judaica dos tabernáculos é um feriado oficial, enquanto os outros dias não são de feriado, mas considerados dias de oração. E quanto à conclusão das festas do mês judaico de Tisri, a festa da revelação da Torá será na próxima semana, no último dia de Sukkot. Está certo de que são as pedras do vilarejo? Esta é a igreja? Que pena! Quando se transformou em uma floresta como esta? O país mantém-se firme com o seu céu e as suas terras, sobretudo os títulos e as variáveis políticas sazonais, da mesma forma que as oliveiras nele se mantêm estáveis. E não é por acaso que a senhora Mari Matar veio visitar pela primeira vez em 73 anos a sua cidade natal, o vilarejo abandonado de Al-Mansura. يا خسارة عليكي يا كنيسة يا خسارة هيك صرتي. Que perda esta igreja, que pena! Como pode ficar assim? Foi um grande esforço para construí-la. يا حرام حطوا دم قلبهم تعمروها. Al-Mansura é um vilarejo árabe cristão maronita localizado na Alta Galileia, e seu povo teve que deixá-lo em 1948. Sua vida girava em torno da igreja de São João Batista, que para eles era o centro espiritual, social, educativo e cultural. بال 1888 اجى حنا مطر وهنا شرى ارض بالمنصوره. No ano de 1888, Ana Matar veio e comprou um terreno em Al-Mansura. Ela morreu 12 anos depois, ou seja, no ano de 1900. Nessa altura tinha 6 filhos e o vilarejo de Al-Mansura foi construído sobre cerca de 1.011 hectares. Aqui vemos a imagem da cúpula, hoje praticamente não existe mais. Nessa outra se pode ver toda a igreja. Além do ícone de São João Batista, podemos ver o altar onde se encontra o Santíssimo Sacramento. E aqui também vemos a igreja por dentro. Graças a Deus conseguimos encontrar muitas fotos e postá-las aqui. Muitos foram os esforços realizados, também fazendo referência a diversos livros e fontes históricas e geográficas de historiadores locais, orientalistas e padres missionários, assim como muitas entrevistas que trouxeram as memórias preservadas nos corações dos habitantes, para coletá-las e compilá-las em um livro que leva o nome do vilarejo. شوف الكنيسة قديش كانت حلوة وجميلة.
Olho a igreja e vejo como ela era linda. Minha mãe me disse que eu e meu irmão brincávamos aqui na nossa infância, mas onde brincávamos tinha um terreno de concreto bem feito. Minha mãe vendeu todo o ouro dela e ela possuía muito, pois minha bisavó a amava muito e, por ser a primeira neta da família, comprava muito ouro para ela. Então minha mãe vendeu tudo para construir a igreja. Foi feito um grande esforço para construí-la. Ela é relativamente pequena porque a aldeia tinha uma população pequena. Eram todos primos. صغيرة مش كبيرة لأن أهل البلد كانوا قلال مش كتار وكانوا كلهم أولاد العم خي البي. العائلة هاي تشردت Essa família já foi a todas as partes do mundo, mas ainda possui um sentimento de pertença e uma bela memória da história e do patrimônio que aqui construíram. اللي عاشوا بهذا المكان. Com um livro que leva o nome do vilarejo, o padre Majim Hassu, juntamente com o autor Sukri Ahaf e o professor Iskandar Atia, contribuem transmitindo a história às gerações mais novas, na esperança do regresso das famílias e da reconstrução da igreja para uma nova vida. A cidade de São Lourenço Ruiz, o primeiro santo filipino, celebrou com alegria no dia 19 de setembro no mosteiro salesiano de Ratisbonne, em Jerusalém, a festa do santo e do 27º aniversário da fundação da comunidade que leva o seu nome. Estou muito feliz por estar com a comunidade filipina aqui em Israel enquanto celebramos a festa do primeiro santo filipino, São Lourenço Ruiz. Ele entregou toda a sua vida ao Senhor. E isso também me inspirou a compartilhar minha vida em plena alegria com o Senhor. Lourenço Ruiz nasceu em Manila em 1594. Serviu como coroinha, casou-se, teve 3 filhos e realizou uma intensa obra missionária. Foi martirizado no Japão em 1637. Apesar de ter sido submetido a muitas torturas, ele se recusou a abandonar o cristianismo, dizendo: "Eu sou católico e aceito a morte por amor a Deus. Se eu tivesse 1000 vidas, eu as daria todas a Deus." Em 1987, o Papa João Paulo II proclamou santo. The spirituality of the saint is simplicity of life. A espiritualidade desse santo é a simplicidade de viver e guardar nossa fé até a morte. No ícone de São Lourenço Ruiz, o santo segura a Bíblia e o rosário, porque foi professor de religião, um humilde professor de Manila. A missa solene foi presidida pelo novo núncio apostólico para Israel e Chipre e delegado apostólico para Jerusalém e Palestina, Dom Adolfo Tito Irlana, e foi concelebrada por numerosos sacerdotes na presença de um grande número de membros da comunidade filipina de São Lourenço, composta na sua maioria por trabalhadores estrangeiros. Well, the Filipino community here in Jerusalem, most of them are caregivers working here in, A maioria dos membros da comunidade filipina em Jerusalém trabalha em prestação de serviços e cuidados na cidade e arredores. Criamos a nossa comunidade para que recebessem o nosso apoio espiritual. Todos os domingos nos reunimos como uma única família para celebrar a Santa Missa aqui no mosteiro de Ratisbonne. Estou muito feliz por comemorar o 27º aniversário da fundação da comunidade de São Lourenço Ruiz. E também estou muito feliz por participar da primeira missa filipina do núcleo apostólico aqui na Terra Santa. Dom Adolfo Tito Irlana, também de origem filipina, na homilia convidou os presentes a viver a fé com firmeza e humildade, apesar dos desafios, como fez São Lourenço Ruiz. Em seguida, citou as palavras proferidas pelo Papa João Paulo II por ocasião da sua beatificação, dizendo que o sentido pleno da beatificação era encorajar os cristãos do Oriente a difundir a palavra do Senhor. Dom Adolfo acrescentou que, independentemente da origem ou da simplicidade, o batizado pode alcançar as alturas da santidade e da perfeição em resposta ao apelo de Cristo. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. No final da missa, o delegado apostólico dirigiu-se à comunidade filipina expressando a sua alegria e dizendo que os filipinos católicos declaram sua fé e a professam onde quer que estejam e em várias partes do mundo.
Depois das fotos, um momento de convivência e partilha fraterna entre todos.